Olá, meus queridos, bom dia. Nossa aula de hoje, nós vamos compreender um pouco sobre as expressões algébricas. Então, o que seriam expressões algébricas? Então, expressões algébricas, gente, são pequenas equações, certo? Que envolvem, além de números, letras, ok? Então, a gente é acostumado lá atrás a ter uma expressão numérica, que é a que envolve só números. Então, envolve a adição, multiplicação, subtração e divisão, enfim. É aquela equaçãozinha que envolve apenas números. Na algébrica, ela já envolve letras, tá? Essas letras podem variar, tá? Mas a resolução, ela funciona da mesma forma. Trouxe aqui para vocês uns exemplos. Se vocês forem olhar no livro de vocês, acompanharem, vocês vão observar que tem lá, explicação, temos uma complexidade de explicação. Então, no comando da atividade de vocês, vai tudo certinho, a página onde vocês encontram como encontram. Então, aqui eu vou fazer uma breve explicação para que vocês compreendam. Então, aqui nós temos alguns formatos de expressões algébricas. Então, eu tenho eu chamei essas expressões de A, B e C, tá certo? Então, a primeira é 2A mais 7B, é uma expressão algébrica porque envolve letras. Não necessariamente precisa ter letra em todos os termos, tá certo? Como esse exemplo aqui abaixo. Nós temos expressão, a gente viu uma letrinha, a gente já sabe que é expressão algébrica. Eu tenho isso aqui, 3C mais 4 menos 5. Então, isso é outro exemplo de expressão algébrica. E aqui, 26C mais 4 é um outro exemplo de expressão algébrica, certo? Lembrando que, muitas vezes não, na verdade, essas letrinhas, elas representam um valor que ainda está desconhecido, que a gente precisa fazer certos cálculos, algumas vezes, para descobrir o valor dela, assim como não é novidade na matemática, que funciona dessa forma. Na expressão algébrica em si, a gente tenta organizar termos, tenta unir os termos semelhantes, certo? Então, mas enfim, vocês têm uma questão aí na atividade de vocês, que vocês vão precisar analisar com calma. Coloquei um outro exemplo aqui abaixo, para explicar melhor o que eu estou querendo dizer. Aqui nós temos uma expressão algébrica. Se eu fosse solucionar essa expressão algébrica, como seria? Então, seria simples. Eu vou observar, primeiramente, esse sinal que está aqui, entre uma e outra. Vocês podem observar que está separado por parênteses, não é isso? Eu vou analisar esse sinal aqui. Eu vejo que ele é positivo, então eu já me tranquilizo, porque quando é positivo sempre ele acerta. E eu vou observar os sinais dos termos que estão nesse segundo parêntese. Eu sei que esse 5x está positivo e esse y também está positivo, então tá ótimo. Por que eu tenho que analisar isso? Porque quando for negativo, a gente tem que ter aquela preocupação, certo? Aquela sensibilidade de observar os sinais para que a gente possa fazer também a multiplicação de sinais, certo? Quando for extrair esses valores do parênteses. Nesse caso, como são positivos apenas, então eu vou colocar aqui. Eu vou só repetir fora do parênteses, tá certo? Para não perder o costume. Então, feito isso, eu vou tentar analisar, eu vou tentar unir os termos semelhantes. Então, eu tenho 3x e 5x. Semelhante que eu falo é quando ele tem as incógnitas iguais, tá certo? Então, 3x mais 5x, eu tenho 8x. Aí, agora eu vou para o y. Eu tenho 2y mais y. Então, 2y mais y mais 3y. Se vocês observarem, eu tenho um menos 3 aqui, que não foi envolvido ainda. Eu posso deixar para lá? Não. Ele tem que vir para cá, tá? Feito isso, eu solucionei a minha expressão algébrica, ok? Lembrando que existem casos e casos que eles atribuem valores para as incógnitas, certo? Como, por exemplo, nessa primeira questão aqui. Se eu digo que A vale 2 e B vale 3. Então, é simples. Eu iria substituir aqui, tá? Deixa eu colocar aqui. Eu ia substituir onde tem A por 2 e onde tem B por 3. 2 vezes 2, 4. 7 vezes 3, 21. Então, 21 mais 4, ou 4 mais 21, daria 25, tá? Isso seria um exemplo à parte, que vocês vão precisar também dominar
para que vocês consigam solucionar a atividade de vocês. Então, vejam só. Vocês podem dar uma olhadinha no livro que vocês vão compreender, vão ter um assunto mais complexo, certo? O vídeo não pode ficar muito longo aqui, porque senão fica ruim para vocês terem acesso. Então é isso, com base nessa explicação vocês conseguem garantir a atividade de vocês, tá bom? Qualquer dúvida podem falar comigo no privado. Um cheiro e até mais.